TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Alô, torcida brasileira, estamos chegando ao vivo, pela TC Rádio ou para você que nos acompanha pela sua plataforma predileta de podcasts. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar, mais um capítulo do reality que está ganhando o coração dos investidores deste país. 10 mil reais, maio de 2020, semana a semana, se movimentando na Bolsa de Valores. E a performance desse capital revelada aqui, a gente bota a pele em jogo e quem arquiteta a estratégia dos nossos investimentos é ele, senhoras e senhores, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlão, bem-vindo. Fala, Léo, obrigado a quem está acompanhando aqui mais um episódio dos 10 mil deles. Vamos lá falar de bastante notícias e acontecimentos dessa semana. É isso, bora para os destaques dessa edição, quente, hein? Já adianto. Primeiro dizer que a gente vai repercutir bastante do IPO do Nubank, você que está aí do outro lado, a fim de mais informações de gestão desses dados, números que foram divulgados no prospecto do Banco Digital, que já nasce o mais valioso da América Latina. Vamos cruzar com as percepções fundamentalistas do Carlos para a gente ver se está esticado ou não tá. Tem também a decisão do Copom e a linha macroeconômica que há de guiar o Brasil e a condução da sua política monetária daqui para frente. A gente vai repercutir. Você vai curtir também, claro, os destaques da nossa carteira. Atenção! Subimos 9%! 9% de rendimento, tô emocionado aqui. R$11.470. Ô, bicho, fazia tempo que a gente não viu uma senhora subida assim, hein, Carlão? Você tá até emocionado aí do outro lado também, hein? Eu nem sabia mais como que era esse sentimento, é bom, né? É bom, né? De vez em quando ajuda, né? Mas é impressionante, porque subiu na quinta, subiu na sexta, subiu na segunda, subiu na terça e hoje... Quinta-feira, porque ontem subiu também, foram 5 altas consecutivas, em algum momento correção haveria. Hoje tá dando uma recuada, já a gente vai para a situação ao vivo aqui do Ibovespa, a gente sempre grava às quintas-feiras, ou fala ao vivo aqui às quintas-feiras, sempre é uma referência para você que tá com a gente. Então 9% de alta entre a semana passada e ontem, quarta-feira, são os dados do fechamento. Vamos falar da moeda americana que desvalorizou, vamos falar de Lavi, que teve... o campeão aqui, o troféu de campeão entre os que mais se destacaram para cima, 16,7% de alta. A menor ficou com a Amazon, que subiu, mas subiu 2,3%. Você entendeu bem? Nossa menor alta foi a Amazon, ou seja, nenhum papel caiu na média da semana passada para o fechamento de ontem. É isso, senhoras e senhores, atrações não vão faltar e nessa edição a gente vai conversar com o Ferrão, caminhando com o Ferrão. O cara tem muita gente por trás dele, muita gente o acompanha, uma referência de mercado. Vai estar com a gente na entrevista do dia. Vale a pena você se ligar. Este humilde podcast está começando. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Bom, você pode participar pelo chat do YouTube, por onde nós falamos ao vivo em paralelo, ou pelo WhatsApp da TC Rádio. Manda o seu alô. Por exemplo, já tem gente aqui, ouvinte fiel, é o Hugo Leonardo Braga. Ele vai lá e cá estamos, os 10 mil deles. Estamos esfolados hoje que tá caindo, mais vivos. Valeu, Léo. Valeu, Hugo. Um abraço pra você e a tanta gente que tá com a gente. Já vou passear pelo chat do YouTube. Carlão, vamos repercutir o que há de mais quente, ouvir algumas das suas impressões. Por exemplo, sobre o Copom, já a gente fala mais sobre o Nubank, e é um privilégio, assim, os 10 mil deles ter caído na quinta-feira, em que estrearam os papéis do Nubank lá em Nova York, já vou falar um pouquinho da BDR também, porque o Carlos, ele estuda empresas financeiras, a gente dividiu que o nosso racional de investimentos contempla o setor bancário, tem muito papel de banco hoje na nossa pizza dos 10 mil deles, então a gente vai cruzar a maneira como o Carlos enquadra aí o IPO do Nubank. Mas antes, Copom. O balanço é o seguinte, vieram 150 pontos base de alta, não surpreende a ninguém, taxa Selic vai a 9,25%, já há contratada para a próxima um conjunto aí de 150 pontos base de alta que vão levar a Selic lá para 10,75%, fevereiro, e em março o Copom já declarou que a tendência é mais 100 pontos base de alta e aí chegaremos a 11,75%, digamos, colocando fim no ciclo altista da Selic, daí tende a lateralizar ou arrefecer. Como é que você viu o tom do comunicado, Carlos? Gostou? Gostar é uma palavra um pouco forte, né? Assim, como que eu enxergo? Assim, ele já tinha contratado essa alta de
de 1,5 ponto para essa reunião. Então, até aí, nenhuma surpresa, e foi bom até que ele cumpriu com a palavra dele. Agora, a grande questão que, assim, que eu não faria, né, que dá para dizer assim, é contratar mais uma alta de 1,5 para a semana que vem, entendeu? E a gente vê que o mercado realmente não está reagindo bem, ou seja, ele não precisava fazer isso. Por quê? Porque a gente está com um cenário de incerteza muito grande com relação à inflação, com relação à atividade econômica, e a gente está falando de uma reunião que vai acontecer daqui a 2 meses. A gente sabe que mês a mês as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. A gente pode ter novidades positivas na questão da inflação, principalmente com a redução no preço do petróleo, que ajuda nos combustíveis, com a passagem das festas de fim de ano, que também reduzem preços de passagem aérea, com potencial redução na bandeira tarifária de energia elétrica. Então a gente tem vários componentes que podem auxiliar a reduzir a inflação nesses próximos 2 meses, e a gente tem uma atividade que está vindo cada vez mais surpreendendo negativamente, né? Então você contratar ali mais uma alta de 1,5% em fevereiro, eu acho um movimento muito arriscado para o Banco Central e que ele não deveria ter feito, entendeu? Eu acho que assim, ele poderia dentro do comunicado falar que é importante analisar o balanço de riscos para os próximos períodos para ver até que ponto ele pode levar a taxa Selic, né? E o que acontece quando ele contrata esse 1,5? De duas uma, na minha visão, tá? Ou ele erra, porque acho que a grande... Assim, tem três cenários, na verdade. Ele pode realmente acertar e a gente continua com inflação subindo bastante, aí faz sentido... 150. A gente fazer o 150, que é um cenário que eu diria que não tem uma probabilidade muito relevante. E aí a gente tem 2 outros cenários. Ou ele erra, ou seja, ele dá 1,5 ponto a mais em fevereiro, sendo que não precisava, e aí ele impacta demais a economia, retrai a economia, e mais uma vez faz um movimento exagerado, né? Exagerou para baixo, pode exagerar para cima e acabar sofrendo os impactos negativos nos 2 pontos, né? O mandato é para reduzir a inflação e estimular o crescimento, né? Ele tentou estimular o crescimento e perdeu a mão da inflação. Agora ele está tentando segurar a inflação e pode perder a mão do crescimento. Então, assim, então, quais são os 3 cenários? Ele pode acertar, que eu acho que não é tão provável assim. Ele pode errar, ou ele pode acertar perdendo a credibilidade, porque ele comprou esse 1,5, entendeu? Então, a partir do momento que você contrata esse 1,5, o risco que você está correndo de credibilidade ou de errar, ele é muito relevante. Por isso, eu não gostei do movimento que o Banco Central fez. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais... assumindo que ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Carlos, vamos pagar uma informação que mereceu urgente do painel Mover Pro no Holdings. Abre a $11,25 em Nova York, é uma alta de 25% ante o IPO. E eu tô dando aquela risada que simplesmente reflete esse entusiasmo que está cercando o IPO, o debut dos papéis do Nubank na Bolsa de Nova York, não é a Bolsa de Nasdaq, é a Bolsa de Nova York, portanto, foi no topo da faixa indicativa a precificação, $9, mais a abertura, quis o destino que fosse às 15 horas e 9 minutos, se deu em $11,25 lá em Nova York. É claro que isso reflete na BDR, ou no BDR. Eu vou trazer para você a informação específica de como estão se comportando neste momento os BDRs no BR33, esse é o ticker, e claro, né, acompanham o movimento, vão disparando aí cerca de 23%, também esticados, eles estavam com uma precificação original de R$ 8,60, é um pedacinho da fatia do papel, certo? Do NU, que é o ticker do papel do Nubank lá em Nova York, e vão refletindo a mesma alta natural, refletem então esse aumento de fluxo comprador em torno dos papéis, $11,25. É o gancho perfeito para a gente falar então do IPO do Nubank, Carlos, que é o que há de mais quente, pensando na cobertura de hoje, muita gente na expectativa. Como é que você viu essa precificação, esse valuation de 41,5 bilhões, e acho que você vai por onde eu estou imaginando que você vai aqui, conhecendo você de perto. Me parece que o grande desafio é que o Nubank transforme todos os números muito bons que ele tem de base de usuários em rentabilidade e atratividade de negócio, né? Perfeito. Bom, então assim, eu tinha até tô atualizando os números aqui no meu material, porque ele saiu a 230 bilhões de reais mais ou menos, agora tá valendo então 280 bilhões de reais o Nubank, né? Isso. E assim, para analisar a questão do IPO do Nubank, o que eu vou tentar fazer aqui, Léo? Eu vou tentar... sabe esse exercício que eu gosto de fazer de valuation reverso, que eu sempre falo aqui? Sim. Vamos fazer o valuation reverso
para Nubank, para a gente entender assim, quais são as premissas embutidas e o que o Nubank precisa entregar para justificar esse valuation, né? Eu acho que assim, antes de entrar nesse mérito, é claro que sempre que a gente tem esses assuntos que são muito polarizados, o que a gente vê é polêmica, né? E paixão, né? E paixão. E na hora de ser investidor, você precisa separar duas coisas muito bem, tá? Uma coisa é você encontrar uma ótima empresa, uma empresa que você gosta. Outra coisa é essa ótima empresa ser um bom investimento e vice-versa, né? Então, assim, quando eu falo do Nubank como consumidor, como empresa, cara, primeiro assim, você vê uma empresa brasileira fazendo isso nessa velocidade, a gente tem que aplaudir, tirar né? o chapéu, tem que né? tirar o chapéu. O que eles fizeram, pô, eles já atingiram 1/4 da população brasileira na base de clientes, mais ou menos, em menos de 10 anos. Conseguiram esse valuation exorbitante, porque tem bastante otimismo embutido nessa empresa, e é uma empresa brasileira e que fez tudo isso durante períodos instáveis da economia, então você vê que não tem desculpa, né? Quem quer faz, e isso é admirável, tem que tirar o chapéu. Aí a outra vertente, tá bom, eu gosto muito da empresa, eu sou cliente da empresa e assim em diante. Agora, será que é um bom investimento hoje em dia, né? E aí eu peguei aqui uma comparação com o Bradesco, eu trouxe vários números aqui, Léo, pra gente se estender, para eu tentar mostrar para vocês assim, o que o Nubank tem que entregar para efetivamente valer alguma coisa. O que o mercado está dizendo que ele vale, 41,5 bilhões. E antes de você discorrer, só uma atualização em relação ao BDR. O BDR, claro, vai refletir essa alta que eu narrei há pouco, $9 o preço de cada papel, topo da faixa indicativa na precificação do IPO, e a $11,25 a abertura, 25% a mais do que o IPO projetava. NU ou NUBR33 está inibido, ok? O BDR ainda não está disponível para negociação, ele não se movimenta aqui no meu terminal de negociações, deve ainda ter um certo delay para começar a se movimentar em linha com a abertura que acabou de acontecer. E aí eu devolvo a bola para você, Carlos. Quais são as projeções que você fez ou os desafios que você enxerga estão postos na mesa para o Nubank? Perfeito, Léo. Então, antes de entrar na questão operacional efetivamente, vamos falar um pouco de questão de valor de mercado das empresas, né? Então, assim, a gente vê muito hoje em dia a comparação do valor de mercado de Nubank, do IPO, com o valor de mercado dos bancos. Mas aí vale uma questão, será que os bancos estão bem precificados? Então começa por aí, né? Então, assim, pode ser que o Nubank esteja caro, mas também os bancos estão baratos, entendeu? Então, aqui que eu trouxe, falando com base em fechamento de ontem, o valor de mercado do Bradesco estava na casa de 200 bilhões de reais. Se você fizer um valor justo para Bradesco, conta de padeiro, você vai chegar por volta de uns 250 bilhões de reais, assim, com relativa facilidade. O IPO de Nubank saiu a 230 bilhões e agora está sendo negociado a 280 bilhões, mais ou menos, né? Com essa alta de 25%. Bom, legal. Então, falando de valuation, então a gente está falando de algo próximo do que vale o Bradesco hoje, agora um pouquinho mais. Sim. E aí começa, como que um banco ganha dinheiro, né, Léo? Ele ganha dinheiro, eu já trouxe aqui algumas vezes, de 3 principais formas. Crédito. Serviços financeiros, que aí envolve tanto tarifas, quanto gestão de dinheiro, corretagem e assim em diante, quanto a parte de seguros, né? Alguns bancos têm a atividade de seguros muito forte, como é o caso do Bradesco. Crédito, taxas e seguros. Isso. Em resumo é isso, tá? E aí, então, trazendo... Assim, a gente tá falando de valuations muito próximos entre Nubank e Bradesco, né? Tá. Então, aqui eu separei pelas linhas de negócio, tá? Começando pela parte de seguros. O Bradesco, é que eu tô falando tudo com base no terceiro trimestre, né? De resultado anualizado, ou seja, multiplicado por 4 vezes, para dar um ano. Tá? Então, o Bradesco hoje, que tem a maior seguradora do Brasil, ou uma das maiores seguradoras do Brasil, ele tem um resultado anualizado de seguros na casa de 12,8 bilhões de reais. Isso líquido? Isso é um resultado da atividade de seguros. Perfeito. Tá? Então, imagina que o Bradesco tem esse resultado com uma seguradora gigante. O mercado de seguros, ele já é um pouco... O Nubank está começando a atuar, né? Mas ele é um mercado que demanda capital, tá? Você tem várias restrições regulatórias. Mas é um mercado que assim, precisa de menos capital do que, por exemplo, na atividade de crédito. E, então, só para a gente ter um panorama. Então, a gente pode partir do pressuposto que o Nubank, se ele quiser entrar na atividade de seguros, ele vai conseguir crescer, que seja até metade do que o Bradesco tem de seguros, num horizonte relevante, se a gente for otimista, tá? Sim. Então, seguros, essa é a primeira questão. E me parece que o Nubank tem oferecido seguro de vida até aqui, né, no portfólio. Mas ainda é muito irrelevante no resultado. Claro. Até que nem tá aberto nos resultados lá do Nubank, né? Do prospecto. De seguros, Aí depois a gente vai para a segunda questão, serviços. Serviços é onde a tecnologia mais impacta, né? Onde a experiência do cliente conta.
e onde você precisa de menos capital, né? Então, teoricamente, é o segmento mais rentável para o banco na questão de retorno sobre patrimônio líquido, porque precisa de pouco patrimônio para rentabilizar, né? Perfeito. E aí, quando a gente pega na questão do Bradesco, então, o Bradesco, até o terceiro trimestre, tinha 72,5 milhões de clientes e um resultado de serviços, uma receita de serviços, né, de 35 bilhões de reais na base anual, tá? O Nubank tem 48 milhões de clientes, com 4 bilhões de receita de serviço. Ou seja, daqui é onde deve vir a maior parte do crescimento de Nubank. Você vê que é a questão da monetização do cliente. Sim. Então, se você acredita que o Nubank é capaz de monetizar a sua base de clientes e que é capaz de chegar numa base de clientes tão grande quanto a do Bradesco, você pode partir do pressuposto que em determinado momento o Nubank vai conseguir, baseado nas suas premissas, atingir um resultado de serviços que o Bradesco tem, tá? Então a gente falou das vertentes de seguros e vertente de serviços até agora, onde o Nubank, de certa forma, pode conseguir, em algum período de tempo, atingir o que o Bradesco atinge se você tiver um otimismo, se você acreditar muito no modelo de negócio deles. E já fica muito claro no teu racional que o grande pilar do modelo de negócios do Nubank está mais calcado no campo dos serviços mesmo, onde você tem mais eficiência, menos custo de capital e mais atração de rentabilidade. Falta um terceiro pilar. Isso, o terceiro pilar é do crédito, né? Que é a principal atividade dos bancos grandes. E aí, vamos comparar alguns números de margem financeira, né, da apuração de crédito de Bradesco e Nubank. O Bradesco hoje, você pegar a margem financeira, o que é a margem financeira? Ela é o quanto você recebe de juros menos o quanto você paga de juros, tá? Sim. Isso é a margem financeira. O do Bradesco está na casa de 63 bilhões de reais. O do Nubank está em 4 bilhões de reais. Ah, não é nada, né? A carteira de crédito do Bradesco está em 770 bilhões de reais. A do Nubank está em 24 bilhões de reais. Só que o que acontece aqui? Para você emprestar dinheiro, você precisa ter dinheiro, tá? Então, quando você olha para o patrimônio do Bradesco, você vê que o Bradesco tem um patrimônio líquido de quase 150 bilhões de reais para conseguir suportar uma carteira de crédito de 770 bilhões de reais. Assim, se você tirar o patrimônio de seguros, você vai ver que o Bradesco tem mais ou menos 115 bi de patrimônio no banco, tá? Ou seja, você consegue alavancar o seu patrimônio mais ou menos 7 vezes no crédito. Essa aqui é a conta. O Bradesco, o Nubank, pós-IPO, tem 25 bilhões de reais de patrimônio, mais ou menos. Ou seja, para ele conseguir emprestar o que o Bradesco empresta, ele precisa captar ali mais pelo menos 90 bilhões de reais só para atividade de banco, fora mais uns 15 bilhões de reais para atividade de seguros. Da onde que vai vir esse dinheiro? Ele tem duas formas de vir. Ou ele vem através de resultado do Nubank, então o Nubank tem que começar a dar lucro para conseguir aumentar esse patrimônio, multiplicar o patrimônio por mais de 4 vezes. O que cabe observar, não costuma ser a tendência de empresas da natureza como a do Nubank, que são empresas growth, ou seja, elas queimam muito caixa a pretexto de entregar lá na frente grandes resultados. Então esse é um dos caminhos, mas não tende a ser, digamos, o mais provável, já que é uma companhia que queima muito caixa para continuar a expansão. Isso, perfeito. Ou ele pode buscar dinheiro através de novos IPOs, né? Follow-ons, que a gente chama, né? De captando mais dinheiro no mercado, que vai diluindo os acionistas atuais, né? Exato. Então, a sua participação no Nubank vai ficando cada vez menos relevante. Bom, então aqui a gente tem um panorama geral pro Nubank, né? E aí, então quando você soma essas três atividades, depois você pode retirar, aí depois você tem a questão do índice de eficiência, né? Que é o quanto que o banco é eficiente do ponto de vista das despesas operacionais, que no Bradesco está na casa de 45%, ou seja, 45% das receitas vai com despesas com gente e operacionais. E o Nubank você pode partir do pressuposto que ele pode ter um índice de eficiência melhor, ou seja, mais baixo, porque é uma empresa de tecnologia, né? Então, teoricamente, ela é mais eficiente do que um banco grande, concorda? Com certeza. Bom, então, em resumo, tá? Então, eu trouxe esse panorama geral aqui. Então, quando a gente fala, de novo, das linhas, falando de serviços, dá pra gente acreditar que o Nubank pode chegar na receita de serviços que o Bradesco tem? Dá pra gente acreditar, é só aumentar mais a base de clientes e monetizar efetivamente esses clientes. Em quanto tempo vai conseguir fazer isso? Eu não sei, vai ser em 5, vai ser em 10 anos, vai efetivamente conseguir, mas eu diria que aqui é onde tem mais chance de sucesso do Nubank se equiparar ao Bradesco. Aí a gente fala de seguros. Será que o Nubank vai conseguir ter uma operação de seguros que seja mais ou menos metade da que o Bradesco tem, e por isso vai precisar de 15 bilhões de patrimônio adicional?
A gente pode até acreditar que o Nubank vai conseguir, ainda mais com a questão de insurtechs e Sim. coisas do gênero, mas em quanto tempo isso vai acontecer, né? Eu acho que também é algo que demora para acontecer, para o Nubank conseguir 6 bilhões de resultado de seguros. E aí a gente vai para o crédito. Considerando que o Nubank entre só na parte de crédito de pessoa física, tá? Não entre no de jurídica, porque ele precisaria de muito mais capital. Para ele atingir a carteira de crédito de pessoa física que o Bradesco tem, ele precisa de mais 65 bi de capital. Ele precisa ter 65 bilhões de capital no banco, né? Então, quando você soma esses 65 com os 15 de seguro, dá 80 bilhões de capital contra 25 hoje. E com isso ele vai conseguir gerar uma margem financeira de mais ou menos 36 bilhões de reais. Só que vale destacar que é com um risco muito maior, porque a inadimplência de pessoa física é muito maior do que a inadimplência de pessoa jurídica. E, portanto, o risco de você emprestar dinheiro para essa classe, para esse eixo de mercado, é muito maior, né? Isso. Então, assim, teoricamente o PDD, né, a provisão para devedores duvidosos, teria que ser maior. Maior. Mas qual que foi o exercício que eu fiz aqui então, tá? Para resumir. Então, partindo do pressuposto que o Nubank atinge o que o Bradesco tem de serviços, que o Nubank atinja metade do que o Bradesco tem de seguros, e que o Nubank consiga fazer essa carteira de pessoa física igual à carteira de Bradesco e mantendo um PDD no nível de Bradesco como um todo, ou seja, sendo bem otimista com a questão do PDD, e além disso, com um índice de eficiência melhor do que o do Bradesco, ou seja, 40% contra 45% do Bradesco atualmente, a gente consegue projetar um lucro líquido, quando esse cenário se concretizar, de 22 bilhões de reais para o Nubank, tá? Hoje 22 bilhões de reais. Quando esse cenário se concretizar. Que não é amanhã, né? Que não é amanhã. Assim, se concretizar, eu acho que difícil que isso aconteça em menos de 10 anos, né? Mas, bom, então partindo desse pressuposto, vai chegar a 22 bilhões de reais de lucro. Com toda essa questão de eficiência do banco, teoricamente o banco, com esses números que eu trouxe, conseguiria entregar um retorno sobre o patrimônio líquido de 27%, que é muito acima dos bancos tradicionais. Então, de novo, estou colocando um cenário bem otimista. Baseado em tudo isso, o Nubank poderia valer, nesse momento... Daqui a 10 anos. Daqui a 10. Quando entregar isso tudo aí cada um vai com seus critérios. 300 bilhões de reais. Tá valendo 200, hoje 280. Então, a questão é, assim... probabilidade e assimetria de ganho versus perda, né? Bom, qual que é a probabilidade desse cenário se materializar? Aí varia de pessoa para pessoa. Para mim não é um cenário relevante, não é uma probabilidade relevante. Não é provável, né? Se ele se materializar, eu vou ganhar menos de 10% num horizonte de entre 5 e 10 anos. Né? Não anualizado, ao todo, para justificar esse valor, comprando a 280, vendendo a 300. Sim. E então, assim... será que é um investimento que faz sentido, né? Para mim, baseado nesses números que eu trouxe, hoje em dia a relação risco-retorno não faz sentido. Não favorece. Você vê que assim, né? Não é que o Carlos tá querendo colocar água no chope de ninguém, não é esse o ponto. Mas é como ele abriu o racional dele, né? Tem muito entusiasmo, tem muito oba-oba, e o IPO ele tem esse lado mesmo, assim, estreia, festa, champanhe, ainda mais no caso de companhias que mais do que clientes tem fãs, e o Nubank com todos os méritos tem esses fãs. É um modelo de negócio interessante, que tem os desafios que o Carlos colocou na mesa, mas ninguém nega o NPS, que costuma medir aí a felicidade mesmo do usuário, o quanto que ele se sente bem e acolhido na plataforma, isso é muito alto no caso do Nubank. Geralmente quem tem indica com muito gosto, defende a marca, e em nenhuma medida o que o Carlos colocou na mesa está indo contra essa direção. Ele apenas está cruzando preço e valor. Ele apenas está dizendo, olha, com o preço de tela hoje, a gente está falando de um valuation que aponta para 280 bilhões de reais, fazendo a conversão, quando que, num cenário que é de difícil manejo, daqui a, sei lá, para alguns 5, para outros 10, para outros 12 anos, se no cenário favorável ao Nubank e otimista ao Nubank, que o Carlos colocou na mesa, se concretizar, o valuation estaria em torno de 300 bilhões de reais. E alguém do outro lado poderia perguntar, como nos pergunta aqui o Reinaldo, que DDD 14, ele pergunta, mas será que a forma como vocês estão enxergando o Nubank não está com o óculos de um banco tradicional? Será que ele não tem outros jeitos de rentabilizar que não estão exatamente ainda ao alcance do olhar tradicional do investidor? E eu acho que é uma provocação assim válida. Carlos, como é que você responderia à pergunta dele? Sem dúvida, pode ter, mas de novo é a questão de probabilidade. Qual que é a probabilidade, por onde vai vir esse valor? Aí sabe, acho que a primeira resposta que vem para a maioria das pessoas, mas pode abrir um marketplace. A gente sabe que nem o marketplace está ganhando dinheiro, né? Nem a Amazon ganha dinheiro com o marketplace. Então, assim,
de novo, será que não é mais torcida do que assim, solidez, uma né? coisa é você torcer para dar certo. Eu torço para que eles entreguem muito mais que isso. Eu Claro. gosto do banco. Outra coisa é você acreditar e apostar o seu dinheiro de que o banco pode criar, além dessas questões do banco, outros segmentos de negócio que vão colocar mais valor para o banco e que isso sim vai fazer sentido no investimento. Assim, vale lembrar que, de novo, a gente está falando de um cenário como banco que já é muito difícil de ser atingido, né? Então, assim, não é que isso é certeza e pode ter algo a mais. Isso já é muito incerto. Entregar esses resultados como banco já é muito incerto. Então, e assim, no final das contas, duas empresas que, independente do setor, que entregam o mesmo lucro, com o mesmo crescimento, com a mesma alavancagem, pagando o mesmo dividendo, elas têm que valer a mesma coisa. Independente se é um banco, se é uma empresa de saneamento, se é uma empresa de show, qualquer coisa, tem que valer a mesma coisa. Carlos, DDD 31 para o Gustavo. Ele pergunta qual, na sua opinião, é a taxa neutra ideal. Já voltando um pouco da nossa conversa para o Copom, sobre o qual a gente falava agora há pouco. Vale só colocar todo mundo na mesma página? A taxa neutra dos juros é aquela que nem compromete o crescimento, nem deixa a inflação fazer a festa. Quer dizer, você consegue neutralizar ou controlar, ancorar a inflação, sem que você comprometa o crescimento econômico de uma determinada nação, de um determinado país. Qual que te parece, agora o lado do economista-chefe, aquele Carlos Castrucci, gestor de recursos que é, qual que seria a taxa ideal pelo que você está vendo aí? Léo, assim, claro que eu não tenho um número mágico, né? Assim, a gente vai muito pela lógica e pelo que o mercado trabalha. Eu acredito que a taxa neutra deve ficar entre 6,5 e 8, se eu fosse chutar, assim, porque a gente tem a meta da inflação de mais ou menos 3,5 caindo para 3, né? Eu acho que, assim, a gente manter uma inflação no Brasil de 3 a longo prazo não é algo simples, eu trabalharia com algo mais perto de 4, com um juro real de 3, 3,5, então a gente pode trabalhar com uma taxa neutra de 7, 7,5, assim. É o que eu uso. 7, 7,5. Nas suas projeções, né? Porque você tem que ter uma, né, para se nortear. Sim. Boa, e aí, além de tudo isso, teve outros pontos aí que chamaram a atenção ao longo da semana e a gente considera para trazer para você no nosso balanço aqui, né, dos principais fatos. Vamos falar, para além de Copom, para além de IPO do Nubank, dessa queda do Ibovespa, 106.709 pontos. Você sempre me ensinou, Carlos, quando eu estava começando a estudar mercado, você falava assim, eu perguntava por que caiu, né? Você falou, Léo, depois de uma sequência de subida, é natural que haja uma certa correção. E hoje, desde os primeiros minutos da manhã, a gente viu o pré-mercado americano indicando já uma perspectiva de correção, de recuo, que está se confirmando. Seria, o 6º dia de alta consecutiva para o Ibovespa. Para quem está comprado, maravilhoso, mas não dá para subir eternamente. Então, uma correção saudável, ela está meio que no pacote, ela é compreensível, Carlos? É compreensível, sim, né? É uma correção que mais cedo ou mais tarde viria. Só a intensidade da correção está um pouco maior do que em condições normais, né? E acho que muito disso pode ser por conta da decisão do Copom e do comunicado que acabou pressionando muito o juro de curto prazo, né? Se pegar o DI 23, deve estar subindo aí uns entre 30 e 20 pontos base. 26 pontos base. Então isso acaba atrapalhando, principalmente varejo, construção civil, que eram empresas que vinham surfando num bom momento e acabam sendo penalizadas num momento como esse. Uma dúvida muito comum do ouvinte, do investidor, é qual que é a importância de você falar o DI 1F23? Aí eu vou usar a tua experiência para a gente construir junto a resposta aqui. Primeiro que a curva de juros, o mercado DI, ele é uma referência para percepção de risco. Então, quando você vê os pedidos de prêmio aumentando, ou seja, os contratos mais estressados, exigindo um retorno médio maior para o investidor, isso invariavelmente está associado a uma percepção maior de risco. No caso do DI 1F23, a gente está falando de contratos com vencimento em janeiro de 2023. Ou seja, de hoje até o vencimento, o retorno médio que o investidor vai embolsar está em 11,63%. Há uma tendência de convergência entre esse retorno e a Selic conforme o vencimento se aproxima. Mas isso é apenas uma tendência. É mais valioso você entender que há um retorno médio que está estimado até o vencimento. E aí, Carlos, eu te pergunto, para a gente entender aqui semântica mesmo, sentido, por que o DI 1F23 está estressando? Penso eu, pela leitura da mão mais pesada, mais hawkish, que o Banco Central prometeu, inclusive para o início de 2022, que pressiona uma Selic, se eles cumprirem as promessas que colocaram ontem, mais para cima, mais altista, e o DI 1F23 tem que correr atrás. É um pouco por aí a leitura? Assim, Léo, quando a gente olha os DIs, né, quanto mais longo o DI, mais a gente está falando de expectativas com relação à situação econômica do país e saúde fiscal do país. Quanto mais curto o DI,
Aí a gente está falando de decisões de política monetária. Então, na verdade, o DI 1F23, ele reflete as expectativas para as decisões do Copom nos próximos períodos, entendeu? Para onde o Copom vai levar os juros ao longo de 2022? Porque vence em janeiro de 23, né? Então, o último dia é 31 de dezembro, né? De De 22. Então, o 23, ele é exatamente o que estão esperando por Copom. Como o Copom foi mais hawkish, ou seja, ele está mostrando para o mercado que ele pode subir os juros mais do que o esperado anteriormente, e isso faz com que o DI 23 acabe estressando, porque a política monetária deve ir mais para cima. Já os outros, que dependem de inflação estrutural e de situação fiscal do país e risco país, aí você vê que até a tendência está negativa, está oposta. Oposta. Né? E aí é errado dizer, né, no caso do DI 1F23, está com 11,63% de retorno médio anualizado. Não é para dizer com isso que, então, lá em dezembro de 22, a Selic deve estar em 11,50%. Isso é um erro. Dá para dizer que, em média, num paralelo com a Selic, hoje, por exemplo, a Selic está em 9,25%, certo? Possivelmente, vamos supor que ela esteja em 12% já próximo do vencimento do DI 1F23. Provavelmente, o DI 1F23, que hoje pinta 11%, vai estar menor, considerando que é a média ponderada, correto? É o quanto você vai ter de retorno anualizado naquele período, né? Então, o 23 ele é um ótimo exemplo. Agora, eu vou até pegar dois exemplos, o 22 e o 23. O 22 está em 9,15%. O do 22 ele não vai mais se mexer, porque a gente não tem mais decisão de juros. Nenhuma. Então, e assim, o DI ele é 10 pontos base abaixo da Selic. Então, como a Selic está 9,25, o DI 22 deve ficar em 9,15 até o vencimento. Está 9,15. Entendeu? E aí, quando a gente fala do 23, então imagina que como que vai ser o 23? Imagina que a gente está entrando agora, a partir de hoje, a gente vai ter o rendimento de 9,25. Aí, na próxima reunião, está se esperando esse 1,5 de ponto de aumento. Então, daquela reunião até a outra, a gente vai ter um rendimento de 10,75. Aí depois estão esperando que vai ter outra alta na outra reunião, que vai provavelmente passar de 12 em algum determinado momento, para no final das contas, nesse período todo, você ter um rendimento anualizado de 11 ponto qualquer coisa aí que está precificado. Muito legal. Agradecer a participação da galera que interage com a gente, manda um alô. Falamos do DI, falar do dólar também. O dólar deu uma bela de uma recuada ontem, mas hoje está avançando 1,01%, R$ 5,61. Abriu os trabalhos a R$ 5,55. Ibovespa pintando um recuo de 106.684. Aí a gente vai para nossa carteira, para a estratégia da nossa pizza. E aí a gente vê que o papel que mais subiu foi Lavi. Queria que você retomasse esse papel aí, Carlos. Quase 17% de alta. Alguma razão específica? Léo, queda da curva de juros, né? Então, assim... O que é a Lavi? Lavi é uma construtora, é uma incorporadora de alta renda, de alto padrão, e que eu venho falando que estava muito descontado e assim em diante. Ela foi a que mais subiu, mas a MRV também subiu mais de 12%. Aí você pega, mesmo empresas de varejo subiram mais de 11%. Assim, a carteira, de uma forma geral, desempenhou muito bem, porque a gente tem essas empresas ligadas à economia doméstica, que quando passou o estresse e o DI reduziu, elas foram reprecificadas num período de uma semana, né? Então, esse é o principal justificativo. Foi o DI caindo, pura e simplesmente isso. E por que quando a curva DI cai, empresas desse segmento, real estate, incorporadoras, construtoras, tendem a se beneficiar? Aí você até conta aquela coisa que você mencionou um dia, que o negócio é você trazer para valor presente, descontando, né? Traz o fluxo de caixa a valor presente, juros são referências. Dá a sua aula aí, vai. Perfeito. Primeiro tem o impacto em qualquer empresa negociada no mercado, que é a questão do desconto de fluxo de caixa, né? Então, o próprio nome já diz, o que é o valor da empresa hoje? São os fluxos de caixa da empresa, futuros, descontados a alguma taxa. E trazidos a valor presente. Trazidos a valor presente. Então você desconta a uma taxa, né? Qual que é essa taxa? É o prêmio de risco que você está assumindo por investir em ações, mais a taxa livre de risco, que é uma referência boa para a taxa livre de risco do Brasil, é o DI de longo prazo. Então, quando o DI cai, imagina que você está descontando todos esses fluxos de caixa até a perpetuidade, por uma taxa menor. Como você desconta esses fluxos de caixa por uma taxa menor, esses fluxos de caixa valem mais hoje. Então a empresa acaba valendo mais hoje simplesmente porque não mudou nada no fundamento, mas porque a taxa de desconto está menor. Aí você olha para a DI 1F31, chegou a quase 14% ou chegou a 14% ao ano, praticamente. Agora está em 10,65%. Então, quando você projetava o fluxo de caixa de uma companhia lá na próxima década e trazia valor presente descontando 14%, isso é muito mais agressivo
pro lado ruim, no caso de quem quer entrar nessa empresa, do que você descontar 10,65%. Fica mais atraente, né? O caixa e a capacidade de geração de lucro dessa empresa se o desconto é menor. E é o caso porque a curva de juros desestressou. Aqui tá uma aula hoje, hein, rapaz? Ó, que mais, Carlos? Aí nos principais pontos de alta, ou de baixa, a gente teve uma alta. Tamanho desempenho positivo. A Amazon avançou 2,3%. O que você pode dizer aí? A Amazon, assim, o mercado americano, ele subiu de uma certa forma, de uma forma geral também, né? Deixa eu até pegar o dado aqui. O S&P subiu na semana 4,2%, né? Então, o próprio mercado americano, ele apresentou uma retomada. E a mesma coisa aconteceu com as empresas que a gente tinha na carteira do mercado americano, né? Só que as empresas do Nasdaq, né? Então, a gente pega a Amazon como destaque, elas acabaram underperformando, né? Performando menos do que o S&P ao longo dessa última semana, e por isso ela apresentou essa alta mais tímida, né? Perfeito. E aí eu vou atualizar aqui, ó. Informação importante sobre o BDR do Nubank, NUBR33, NUBR33. Atualização, esse papel estava inibido, esse ADR, recibo de ação do NU, que é o papel com o ticker dele lá na Bolsa de Nova York. Agora o papel já não está mais inibido, já aparece a cor vermelha ao lado dele aqui, indicando leilão. E abertura de negociações às 3h40 da tarde. Portanto, daqui a 3 minutos, agora são 3h37. Então essa é a expectativa que se tem para os BDRs do Nubank. Mas eu lembro que a abertura foi espetacular para quem estava comprado ou esperando que subisse. Faixa indicativa de precificação $9, foi o topo. Assim nasceu o IPO. E logo nos primeiros minutos aqui a abertura 25% a mais de lucro. E os papéis avançaram bastante a $11,25. Falamos então de Lavi, falamos de Amazon, falamos bastante do IPO do Nubank e a gente pode avançar aqui para as atualizações da carteira já nesse começo, né, de reta final. Eu tô achando, Carlão, que nós vamos tomar um cano hoje, porque o Ferrão falou assim, vou dar um pulo lá, acompanha o programa e tal, mas o Ferrão tá com muita coisa, talvez ele não consiga chegar. A gente vai ver aqui para ver se ele troca essa ideia com a gente. De qualquer maneira, nas atualizações da carteira, você vai me contar se você, diante dessa resposta positiva dos últimos dias, calibrou ou recalibrou a estratégia, ou se apenas manteve a toada. Teve alguma mudança importante de divulgar aqui para os nossos ouvintes? Teve sim, Léo. A gente já vem comentando há algumas semanas, né, que eu estava vendo a questão, voltando para o episódio anterior, a questão dos momentos de ciclo e de assimetria que eu enxergo muito mais favorável para as empresas brasileiras do que para as empresas estrangeiras. E no último episódio, então assim, a gente tinha pouco mais de 20% da carteira em empresas estrangeiras. No último episódio a gente estava com 12,5% da carteira em empresas estrangeiras e nesse episódio a gente está com 5,5% da carteira em empresas estrangeiras. Então a gente realmente está praticamente concentrando toda a nossa carteira em empresas brasileiras. Eu acredito que essa é a principal atualização que a gente pode trazer da carteira hoje. Isso, o que significa? Significa que realmente agora a gente está correndo quase que 100% de risco bolsa brasileira, tá? E de novo, vale o destaque. Existe a alocação estratégica e existe a alocação tática. A alocação estratégica do fundo consiste em ter uma diversificação geográfica. Só que a assimetria na bolsa brasileira está tão relevante do ponto de vista positivo, na minha visão, ou seja, com mais probabilidade de ganho do que de perda e com mais com ganhos potenciais maiores do que perdas, e em contrapartida dos Estados Unidos está tão o oposto para mim que taticamente a gente está expondo a nossa carteira praticamente 100% a ações brasileiras. Vamos falar de varejo, setor varejista. A gente sabe que uma das posições mais relevantes na nossa estratégia é Via. E assim, é impressionante como o varejo tem ficado sistematicamente amassado a despeito de um arrefecimento, de um desestresse na curva longa dos juros que tende a beneficiar o setor. Por exemplo, se a gente considerar blue chips, vamos falar de Magazine Luiza. É impossível não contemplar a Magalu. Magazine Luiza está caindo 6,46% agora, já caiu mais. Pra você ter uma noção, chegou ao mínimo de R$ 6,27. Agora R$ 6,36. Magalu, hein? Não teve desdobramento, não, de papel, não saiu de 1 para 6, não. É aquela mesma que estava até semanas atrás, R$ 28, R$ 29. Está em R$ 6,36.
No ano, a queda acumulada é de quase 75%. E aí Via, que é um dos papéis que mais tem exposição para a gente. Eu vou pegar a cotação de momento aqui de Via Varejo. Agora, ela também estava acompanhando a toada de queda, digamos, generalizada no setor varejista. Acaba de chegar aqui a informação, 5,55% de recuo a R$ 5,46. E com isso eu quero contemplar a pergunta da Fabiana, DDD 18, que escreve o seguinte: se a gente não acha que até por uma questão de tática, ainda que assimétrico esteja o setor de varejo, não é o caso de dar uma abandonada nesses papéis e migrar para campos que estão reagindo mais dentro da Bolsa Brasileira. Primeiro, Carlos, vamos por partes aqui, né? Explica pra gente por que o varejo anda tão amassado. Tem até outro ponto que me ocorre. Festas de final de ano agora, que geralmente aquecem o varejo. E Auxílio Brasil, quer dizer, já tem MP, R$400 na mão de 16 milhões de famílias agora. E com a PEC dos precatórios avançando, R$400 na mão de várias milhões de famílias ao longo de 2022. E é impressionante, não contagia o setor de varejo. Então por que você acha que o setor está bastante amassado? Qual o principal ponto que está pegando? E se faz sentido essa mudança tática aqui de estratégia que ela pontua? Perfeito, Léo. Acho que assim, primeiro de tudo tem a questão da psicologia dos investidores, né? A gente fala que o mercado, de uma forma geral, ele é maníaco-depressivo, né? Então, quando a gente olha ali, 2020... a gente viu que o mercado de varejo, de uma forma geral, e principalmente Magazine Luiza, pareciam que era a melhor empresa do mundo. Magazine Luiza valia mais que Bradesco, mais do que Itaú. E assim, e-commerce era a questão do futuro. A gente teve um monte de IPO de e-commerce. E-commerce é a única coisa que presta na bolsa e não sei o que lá. E assim, de certa forma, acabou levando o varejo para um patamar além do que poderia ir, na sua maioria dos casos, né? Não em todos. Aí... agora, o que a gente tá vendo? Assim, o que acontece? Aí eu vou voltar para a questão dos ciclos, tá? Isso aqui seria um microciclo, um ciclo de um segmento. Quanto maior o movimento para cima, maior o movimento para baixo. Imagina que funciona que nem um pêndulo, né? Então, quanto maior para cima, maior para baixo. Quanto maior para baixo, maior para cima. Ele é simétrico, tá? De certa forma. Então, o que a gente tá vendo é que o pêndulo ele esticou demais pro otimismo. A hora que ele voltou, e ao invés dele parar no meio, e aí eu posso até dizer que assim, esse foi um dos principais detratores de performance do fundo nesse ano, da nossa estratégia, foi justamente isso. Imagina que o pêndulo tava lá em cima, eu falei, não vou comprar isso daqui não. Aí ele desceu, chegou no meio, eu falei, bom, agora tá começando a ficar interessante. Aí ele desceu um pouquinho do meio para baixo, eu falei, pronto, agora tá na hora de comprar. Só que ele deu essa esticada pro outro lado. Ele foi buscar outro extremo. Na minha visão, quando a gente olha a primeira parte de ciclo, tá? É que a gente foi de um ciclo extremo otimista para um ciclo extremo pessimista, onde qualquer notícia negativa influencia demais as empresas e notícias positivas não influenciam em nada, tá? E aí falando da questão de fundamento, eu até falei com o pessoal da Via essa semana. Porque assim, qual que é uma das principais justificativas para essa queda no varejo? É justamente a questão do aumento de juros de curto prazo, né? Porque isso acaba tirando o poder de consumo e assim em diante, além da questão de concorrência, mas principalmente o juro de curto prazo tem impactado as empresas de varejo. Aí eu tava falando, assim, primeiro de desempenho de varejo, né? Porque, como que foi a Black Friday, né? Ele falou, assim, para ter uma referência, a Black Friday de 2021 foi 20% melhor do que a Black Friday de 2020. A gente está focado no Natal agora. Então, assim, você vê que teve um desempenho forte. Aí eu falei, mas o impacto de juros ano que vem? Isso. Ele falou, você tem que entender que... Aí eu tô falando do caso de Via específico, né? O nosso cliente, ele é o cliente da classe C, classe D. Esse cliente, ele compra através do crediário. Cada 1% de aumento na taxa de juros muda R$3 na parcela do crediário. R$3? Então, ele falou, o nosso cliente... cada 1% de aumento nos juros na Selic, né? Muda R$3 no crediário, na parcela. Então, para o nosso cliente, assim, esse aumento de taxa de juros que foi passou de 6 para 2 para 12, mas do período mais longo de 6 para 12, muda muito pouco, ele não percebe, entendeu? Porque o que ele está olhando é a parcela, se cabe no orçamento dele ou se não cabe no orçamento dele. Então, assim, só como a gente está pessimista com o varejo de uma forma geral, a gente está acreditando que esses juros vão impactar demais no crescimento da Via e que a Via vai perder venda por causa disso e assim em diante. E aí a gente vem para esse movimento de pessimismo onde a Via, por exemplo, já está com um valor praticamente igual à época em que o Grupo Pão de Açúcar fazia a gestão da Via, que a Via era uma empresa péssima, né? Hoje em dia a Via é uma empresa boa. Então, assim, eu vejo que a gente está no ponto oposto do ciclo. Falando de estratégia, o que a gente tem feito, né?
ao longo desse ano, assim, a gente chegou a ter exposição a varejo porque passava de 20% mais no primeiro semestre desse ano. Conforme o varejo foi caindo, a gente foi vendo que o momento de varejo estava muito ruim, o que a gente fez foi simplesmente, a gente foi reduzindo as nossas compras, a gente foi comprando cada vez menos e os outros setores foram ganhando relevância. Só que a gente chegou num ponto onde, na minha visão, faz sentido aumentar a exposição ao varejo. O momento vai melhorar, assim, de agora, daqui até 1 mês, 2 meses? Eu não sei, tá? E, por exemplo, Via, a gente está segurando um pouco mais a questão da compra, porque a gente vê que o momento dela ainda não está ruim. Mas existem várias empresas de extrema qualidade que acabaram sofrendo junto com o movimento de varejo de uma forma geral. Então, o que eu tenho feito, tá? Isso, então, assim, não é uma indicação, é o que eu tenho feito. Claro. Via, ela acabou sendo diluída na carteira, ela saiu de 12% para 9%. Só que a gente tem aumentado, conforme o tempo vai passando e os preços vão indicando para a gente um momento melhor, a gente tem aumentado empresas de qualidade, como Pets, como Natura. E então, de certa forma, a nossa exposição ao varejo tem aumentado cada vez mais conforme o tempo passa. Fantástico. Bom aí o panorama. Carlos traçando um pouquinho das informações mais quentes e atualizadas a respeito da nossa estratégia. E aí eu aproveito para convocar aqui de novo o urgente do painel Mover Pro. À medida que sai o destaque, Senado dos Estados Unidos aprova texto que facilita a votação do teto da dívida, o que deve fazer com que seja pautada discussões fiscais com ainda mais margem e abertura de espaço fiscal, já que o texto viabiliza, ajuda, acelera a votação de teto da dívida lá nos Estados Unidos. Informação, então, atualizada. Você falou de varejo, o varejo era uma dúvida da galera aqui. E aí, deixa eu atualizar a situação do BDR do Nubank. Vamos ver se a gente já tem informações. Já temos! Aqui está BDR do Nubank, R$10. Preço de tela, R$10 agora, é um recuo de 1,87%. Já chegou aqui numa perspectiva de recuo, só que isso não anula o destaque urgente que eu trouxe para você um pouquinho antes, acerca da estreia. $9 por papel lá na Bolsa de Nova York para o papel ticker NU e o BDR no BR33. Claro, refletiu isso também, porque na abertura os papéis subiram 25%. Logo nos primeiros minutos, foram buscar, no caso do papel original, lá no $11,25. E aí, é claro, já começa uma certa correção. O BDR chegou atrasado nessa, começou a refletir depois, por isso que ele já está baixando aqui, 1,77, R$10,09 agora. É o BDR do Nubank no BR33. Está aí. Bom, falamos de varejo, era um ponto importante de atualização da nossa carteira. E aí tem alguns... Agradecer ao Bernardo aqui no chat do YouTube, deu a sinalização aqui para o BDR do Nubank. O Rodrigo Silva escreve aqui, valor da ação. O negócio é saber o valor da ação, qual o valor da ação. E essa é uma arte mesmo, né, Carlos? Que você navega bastante. É como você fazer o valuation. Tem alguns caminhos, você tem uma metodologia que é mais própria ou bebe das águas de uma referência mais clara, mais clássica? O que você pode dizer para o Rodrigão? Eu acredito que assim, a única diferença que eu tenho, assim, principal da média de mercado na questão do valuation é que, como a gente comentou aqui, Léo, os juros ele impacta o valor da empresa, né? Então, assim, quanto maior a taxa de juros projetada, maior a taxa de desconto, menor o valor presente da empresa. Só que o que acontece quando a gente fala de uma parte de economia brasileira e mesmo de estratégia de mercado, né? Normalmente, quando que são os melhores momentos de se comprar ações? É justamente quando o sangue está na rua, né? Quando o mercado está estressado e quando o mercado estressa, os juros estressam para cima e assim em diante. E o que acontece quando a gente está nessa situação e faz um valuation, ou seja, a gente tenta chegar num preço-alvo, né? O que acontece é que como o juro está lá em cima, você vai aumentar a sua taxa de desconto nesse momento e aumentando a sua taxa de desconto, você invariavelmente vai chegar num valor muito próximo ao preço de tela. Então, na hora que eu vou fazer os meus, assim, na hora que eu vou tomar a minha decisão de investimento, ao invés de tentar buscar quanto que a empresa deveria valer hoje, baseado no cenário de hoje, o que eu tento olhar é, se eu investir na empresa hoje, quanto que eu vou ter de retorno anualizado com os fluxos de caixa da empresa, ou com o múltiplo de saída lá na frente, assim em diante. E aí, com base nesse retorno esperado, eu tomo a decisão de comprar ou não, entendeu? Porque, então, imagina que assim, diferente de ver um preço-alvo hoje, e que eu tô olhando e falo, bom, essa empresa, se eu comprar hoje, com os fluxos de caixa que ela tá entregando, ou seja, com os fundamentos dela,
eu acredito que ela vai entregar para mim 30% de retorno ao ano. Bom, se o juro tá 15 ou se tá 7, para mim é interessante de qualquer jeito, entendeu? Só que se eu fosse fazer um fluxo de caixa descontado para hoje, com o juro a 15, o valor ia ser muito inferior da empresa do que se eu fizesse com o juro a 7. Talvez a atratividade aparentaria estar diferente sem que o fundamento tivesse mudado. Então o que eu faço é isso, sabe? Eu tento tirar o barulho do macroeconômico e tento olhar só para os fundamentos da empresa e ver quanto que a empresa vai me entregar de retorno lá para frente. Porque a economia ela é cíclica. A gente vai ter juro de 3, depois a gente vai ter juro de 12, depois a gente vai ter juro de 3 de novo, uma hora a gente vai estar em 7 e assim em diante. Mas as empresas que conseguem entregar fundamento, elas têm que sobreviver a todos esses cenários e o que importa é ser o retorno composto que você vai conseguir ao longo dos anos. 3h51, Carlos, tem algumas perguntas que vão na direção do campo da celulose aqui. A gente sabe que Klabin e Suzano são referências e você já teve posições nesses papéis, sobretudo pela natureza defensiva que esses papéis comportam. Geralmente, um estresse do dólar, que invariavelmente reflete bolsa para baixo, questões de instabilidade, beneficia essas empresas, porque elas são muito exportadoras, então elas acabam surfando num estresse cambial. Só que aí tem uma pergunta interessante dos papéis Rani 3, que são papéis da Irani, que apesar de também transitar no mercado de celulose, volta as suas atenções para o mercado doméstico. Você monitora essa empresa, já passou a estudá-la, dá uma olhada nela, há possibilidade de entrar para o portfólio? Traz um pouquinho da sua percepção. Perfeito. Assim, aí tu fala que tudo depende do estilo do investidor, né? A gente tem 3 principais empresas de papel e celulose na bolsa. A gente tem Suzano, Klabin e Irani. O que a Suzano faz? Qual que é o principal negócio da Suzano? É venda de celulose, efetivamente. Tá? Sim, a commodity. Então, ela é a que está mais exposta a preço de celulose, ela é a que está mais exposta à economia internacional e ela é a que está mais exposta ao câmbio. Aí na outra ponta, quem que a gente tem? A gente tem a Irani, que ela é uma empresa que é papel e celulose, mas na verdade ela é papel, embalagem, entendeu? Então ela está quase que totalmente exposta ao mercado doméstico, ao mercado de embalagens, e com isso ela não tem tanta exposição à celulose. É claro que assim, o preço da celulose impacta o preço da embalagem também. Claro. E muito pouco exposta ao dólar do ponto de vista positivo, né? Porque ela está vendendo os materiais dela aqui no Brasil. E aí a gente tem uma Klabin que é mais ou menos um terço. É um terço celulose, um terço papel, um terço embalagem, entendeu? Então, ela tem um pouco de exposição ao mercado externo, um pouco não, relativamente relevante, mas menos do que Suzano, e ela também atua no mercado interno e surfa com todas as perspectivas positivas para o mercado interno. Eu invisto em Klabin, né? E a gente tem até uma tese, depois eu posso até trazer de novo em outra oportunidade a tese com mais calma. Eu invisto em Klabin porque eu falo que eu sou um investidor que eu gosto do... Eu não gosto de extremos, né? Eu gosto do meio termo. E a Klabin, ela que, na minha visão, e também baseado nos projetos que ela tem de expansão e assim em diante, eu enxergo como a mais atrativa para mim no ponto de vista de retorno potencial e risco assumido, né? Quando a gente fala de Irani, ela tem mais retorno potencial, mas ela tem mais risco embutido na tese também. A tese de Irani, diferente da de Suzano e parcialmente parecida com a de Klabin, é justamente em qual sentido? Como... Tem dois drivers positivos para o mercado de embalagens, né, de papel. O primeiro é a questão ESG, então a substituição de embalagens de plástico por embalagens de papelão. Isso é uma tendência de longo prazo, mas com crescimento lento. E o segundo, que a Irani pode surfar numa ótima onda, é o crescimento do e-commerce, porque quanto mais a gente tem o e-commerce representando uma parcela relevante do varejo, mais embalagem a gente precisa. A gente tem mais demanda por embalagem, a gente aumenta o volume vendido de embalagens e o preço da embalagem, porque é uma relação de oferta e demanda. Então o Irani, ele é um player de papel e celulose que faz sentido se você pretende investir no mercado, se você acredita na tese do mercado doméstico e da evolução do e-commerce, principalmente no mercado doméstico. Carlão, deixa eu aproveitar o gancho aqui. O Carlos é um rapaz namorador, ele namora com alguns papéis e ele estava flertando com a Ambipar. A Ambipar, durante o momento, não deu muita bola pro Carlos, tá muito valorizada assim na esquina. Não vou olhar pra você, pra ninguém, me deixa aqui. Só que com esse chacoalhão da bolsa, ela ficou com um preço mais atraente. E a pergunta que não quer calar é, Carlão, você conseguiu um espaço aí pra chamar pra sair, pra dar aquela voltinha com a Ambipar? A Ambipar está na nossa carteira hoje ou de jeito nenhum? Não, a Ambipar virou minha namorada, quase minha noiva já. Louco, hein, Carlão? Que beleza. Sucesso aos dois. Se os dois tiverem sucesso, eu terei por tabela. Não, mas assim, inclusive eu estive na Ambipar essa semana também. Visitou? Eu estive no escritório, eu quero ir no centro operacional depois também pra ver que fica lá em Nova Odessa. Louco. Mas eu conversei bastante com o pessoal lá. E assim, a Ambipar é uma empresa que
brilha meus olhos, assim, ela tem várias características que me fazem gostar muito dela e ela já é uma posição relevante no nosso portfólio, tá? Ela já está representando 7% da nossa carteira hoje. 7. E por que eu gosto de Ambipar? Primeiro, é uma empresa que cresce dando retorno sobre o capital investido super atrativo, 2 dígitos, né? Quase beira os 20% de retorno sobre o capital investido. Segundo, ela navega praticamente sozinha nos mercados que ela atua, que é o mercado de atendimento a emergências e o mercado de meio ambiente, essa parte de valorização de resíduos. Terceiro, é uma empresa que tem indicadores ESG forte. Quarto, é uma empresa que vai surfar a onda da necessidade do enquadramento ESG das pessoas, né? Porque ela, das empresas. Porque ela atua principalmente na questão da economia circular. E olha como o modelo de negócio dela é inteligente. A gente tem pouco tempo aqui, eu só vou falar de uma parte do segmento de negócio dela, que é da parte ambiental, e a parte ambiental é dividida em 3 segmentos. Valorização de resíduos, pós-consumo, que chama, e crédito de carbono. Eu vou falar só de valorização de resíduos e pós-consumo. Olha o modelo de negócio deles. Como que funciona a parte de valorização de resíduos? Eles fecham contratos de longo prazo com as empresas. Esses contratos costumam durar mais ou menos 5 anos. Nesses contratos, eles recebem um belo dinheiro para colher os resíduos da empresa, então os resíduos gerados pela empresa, e tratar esses resíduos, tá? Então imagina que ela está ganhando aqui para tratar os resíduos das empresas. Tá. Como que funciona o negócio de pós-consumo? É justamente você vender matéria-prima de reciclagem para empresas fazerem produtos reciclados. Então, quando você pega só essas 2 questões aqui de Ambipar, você vê que ela consegue fechar o ciclo, ela ganha nas 2 pontas. Ela ganha colhendo os resíduos, das outras empresas, ganha bastante, é o principal negócio. Aí com esses resíduos, grande parte deles, ela consegue vender para outras empresas fazendo seus produtos. Então, é um negócio que você vai conseguindo rentabilizar cada vez mais a empresa, justamente porque conforme você cresce em valorização de resíduos, você consegue atender mais demanda aqui no pós-consumo, e com essa tendência da economia circular, que é justamente você reutilizar diversas vezes, né, os materiais, com a tendência de aumento disso, ela consegue participar da cadeia completa, entendeu? Isso aqui é só uma parte do segmento de negócio das coisas que a Ambipar faz. Então é um negócio que acaba ficando com margem muito alta, que tem, conforme a empresa cresce, ela consegue cada vez mais alavancar o seu negócio, ou seja, aumentar cada vez mais a margem. Então é uma empresa que cresce com ganho de margem e que, consequentemente, acaba rentabilizando cada vez mais o capital do acionista. E uma companhia que, por certo, a gente vai revisitar, porque já deu aqui abertura para vários pontos. Vamos ver se a gente, de repente, até estuda trazer aqui o Max Bon da nossa parte, 200% de sim. Vamos ver se ele, na agenda corrida, consegue um tempinho para participar, porque eu sei que entre as small caps que o Max Bon monitora, a Ambipar é uma das principais, e seria uma conversa muito produtiva para a gente tratar a respeito. Boa, Carlão, o tempo passa a torcida brasileira, já estamos chegando à reta final de mais uma edição do nosso Os 10 Mil Deles. Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. E aí eu quero agradecer a você que esteve com a gente em mais uma edição no chat do YouTube, participação muito legal através do WhatsApp e também por lá na plataforma de vídeos. Você que nos acompanha pela sua plataforma predileta de podcasts, muito obrigado também. Você pode fazer uma maratona aí dos últimos episódios para você ver as principais movimentações. E da minha parte específica aqui, Carlos, eu fico feliz da gente ter voltado ao patamar dos 11 mil reais. Fazia tempo que ele não aparecia, né? Essa faixa aí de 11 mil, é bom retornar a ela. Depois de retornar a ela, a gente já começa a tentar namorar os 12 mil aí, né? Vamos ver se depois de hoje, né? Que hoje tá um dia meio apertado, mas eu acho que o momento pro mercado tá melhorando, né? As incertezas estão cada vez mais sendo reduzidas. E se a gente parar para olhar a queda que a gente teve no juro de longo prazo, ela ainda não foi inteiramente refletida nos preços das ações. Então, esse juro se mantendo, a gente pode ver um movimento bom para a Bolsa aí nos próximos períodos. Mas semana que vem a gente vai ver se a gente comprova isso ou não. Até lá e um abraço. Valeu, Carlão. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Fique na TC Rádio. Vem aí Gabriel Medina, Mariana Galvão, Diego Kerber, André Dias, Catarina Kobayashi, o Brasil inteiro ligado no Expresso da Tarde, que vai aprofundar muito a parada do IPO do Nubank, que vai seguir monitorando. Tem também a repercussão do Copom, que ainda vai movimentando o mercado, sobretudo pelo Tom Hawkins divulgado, entre outras atrações. Se liga na rádio oficial de Quem Investe. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau. Hoje rendeu, hein?
Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.